Eu me chamo Luiz Gustavo Rabelo Drummond, sou cirurgião dentista e vim aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre saúde bucal das gestantes e dos bebês. Mas primeiro eu gostaria de agradecer à Unimed Vale do Caí por ter me feito mais uma vez o convite para colaborar no curso de gestantes e parabenizar as mães e os pais por esse momento único em suas vidas. A gestação, ele é um período único na vida das mães. É um período onde ocorrem mudanças físicas, sociais e psicológicas. E alguns mitos e verdades eles estão presentes, como por exemplo, a gestante pode achar normal ter cárie por perder mineral para o bebê. E por outro lado, o dentista ele pode ter receio de realizar o procedimento odontológico. O que é importante nós ressaltarmos é que a odontologia ela tem íntima relação com a gestação. Por quê? Doenças, manifestações orais elas podem levar ao baixo peso do bebê e ao parto prematuro. E assim como existe o pré-natal ginecológico, por que não realizar o pré-natal odontológico? Já com relação aos medicamentos utilizados, anestesia, não há contraindicação, existe segurança para o uso. Entretanto, aquele anestésico tópico, aquela pomadinha, previamente, ela não deve ser utilizada, por quê? Porque ela diminui a circulação placentária. Quando precisarmos prescrever medicação, o anti-inflamatório ele está contraindicado, porque pode ocasionar hemorragia na mãe e no feto. Já antibióticos, quando primeira escolha for amoxicilina, ampicilina, não há contraindicação, assim como o uso de dipirona ou paracetamol. Os procedimentos odontológicos, como por exemplo, restaurações estéticas, implantes dentários, próteses, se possível, postergar para após a gestação. Entretanto, se houver urgência, dor, necessidade de extração, tratamento de canal, aí sim, o procedimento ele deve ser realizado o mais rápido possível. Com relação à saúde do bebê, importante, bons cuidados, principalmente nos 1000 dias relacionados à gestação e os 2 primeiros anos de vida. Quando a criança ela vai formar os hábitos, vai fazer toda a programação metabólica e vai baixar o risco de doenças a longo prazo, como por exemplo, como a própria Organização Mundial da Saúde relata, o açúcar ser fator de risco para doenças como diabetes tipo 2, sobrepeso e a doença cárie. Com relação aos cuidados após o nascimento, o que deve se verificar? Sucção, deglutição, o aleitamento correto, que ele vai auxiliar no desenvolvimento da maxila, da mandíbula, da língua, do lábio, da musculatura, da bochecha, dos ossos e principalmente o desenvolvimento da arcada superior vai auxiliar no desenvolvimento da respiração nasal. Freio labial deve se verificar, assim como o freio lingual, quando a língua ela vai ficar num formato de coração e a pega do peito para a amamentação se torna difícil para o bebê. Então, muitas vezes, esse freio ele tem que ser removido para facilitar. Dentes natais ou neonatais são dentes que muitas vezes as crianças já nascem com eles ou erupcionam cedo e, às vezes, há necessidade de removê-los para que a amamentação seja mais eficaz. O odontopediatra ele deve ser procurado ainda no primeiro ano de vida. Por quê? A mãe precisa tirar suas dúvidas com relação aos métodos de higienização, cronologia de erupção dos dentes e já criar uma conexão, uma confiança, empatia entre a criança e o profissional. Alguns pontos a salientar na erupção dos dentes de leite são: normalmente a criança apresenta coceira na gengiva, ela pode estar esbranquiçada, a criança vai aumentar a salivação, dificuldade de engolir, por vezes pode apresentar diarreia, sono, febre e irritabilidade. Com relação à higienização, antes mesmo dos dentes nascerem, gaze úmida ou uma ponta de fralda, ela pode ser utilizada. A quantidade de pasta, quando os dentes menores estão presentes, que são os incisivos e caninos que nascem por volta dos 6, 8 meses, a quantidade é meio grão de arroz, é mínima, é uma raspa.
Quando os molares, os dentes mais de trás, erupcionam, essa quantidade pode ser de 1 grão de arroz. Com o passar do tempo, com a erupção dos dentes permanentes, tanto para as crianças quanto para os adultos, a quantidade adequada é 1 grão de ervilha. Não há necessidade de exceder essa quantidade. Um ponto de extrema importância: por volta dos 6 anos de idade, os seus filhos vão começar a apresentar os primeiros molares permanentes. Esses dentes erupcionam por volta dessa idade, tanto superior quanto inferior. Depois desses dentes, todos os outros que erupcionarem, que fizerem a troca, não terão substitutos, ou seja, uma vez perdido, não há quem repor. Então, algumas vezes os pais, eles acham que aquele dente cariado, ele vai ser substituído, só que na verdade ele já é um dente permanente e se ele perdido, vai trazer consequências futuras para a criança. Outro ponto importante: cárie de mamadeira, ela está relacionada ao período de amamentação da criança, quando normalmente pais colocam açúcar, mel na chupeta, no mamar da criança para que ela durma. Durante o período de sono, a salivação, a proteção dos dentes da criança, que são a saliva, ela diminui, e essa salivação diminuída torna o ambiente da boca extremamente ácido, favorável à ação das bactérias. Então, casos como cárie de mamadeira, que são cáries rampantes, pode ocorrer e muitas vezes não tem solução a não ser remoção desses dentes. Com relação a hábitos saudáveis, eles devem ser realizados tanto por crianças quanto por adultos, utilizando pasta de dente, fio dental e escova de dente. Jamais utilize o palito de dente. Se você tiver próteses mal adaptadas, restaurações desadaptadas, você poderá fazer a remoção destas. Utilize fio dental. Não tem dinheiro para comprar o fio dental? Utilize fio de linha 40 ou até mesmo aquele fio dos sacos de laranja. Creme dental, pasta de dente. Hoje em dia eles já apresentam a quantidade correta, adequada de flúor. Então qualquer pasta de dente ela pode ser utilizada. A quantidade, você não precisa utilizar aquela quantidade que nem a propaganda de televisão. A quantidade correta é 1 grão de ervilha. Escova de dente, cerdas macias, cabeça média. A escova de dente ela tem uma vida útil. Quando as cerdas começam a se abrir por volta de 2, 3 meses, ela já perdeu a utilidade. Então, normalmente, a escova nova apresenta cerdas íntegras que são eficazes na higienização, que com o tempo vão começar a se abrir até tornar a escova de dente inutilizada. Uma dica muito importante: higienize as suas escovas de dente da sua casa. Como? Pegue a quantidade de meio copo da água e 1 colher de água sanitária, hipoclorito, Quiboa. Coloque a Quiboa dentro desse copo, pegue as escovas de dente com as cerdas viradas para baixo e coloque-as lá. Esqueça-as, não tenha pressa. No outro dia, quando for fazer a higienização, pegue essa escova de dente, lave em água corrente e proceda a escovação normalmente. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, fico à disposição. Muito obrigado, parabéns mais uma vez e até mais.